O Edo Tensei é sem dúvida o jutsu proibido mais poderoso da obra de Naruto. Ele pode simplesmente trazer qualquer pessoa de volta dos mortos desde que você tenha um fio de DNA dela. E é claro, sempre é preciso ter um corpo como sacrifício para que o Edo Tensei seja funcional. Esses ninjas mortos-vivos possuem um chakra infinito e não podem ser destruídos por meios comuns. Eles simplesmente se regeneram infinitamente e são extremamente poderosos. Porém, existe algo peculiar sobre o Edo Tensei. Quando você traz alguém de volta, essa pessoa retorna com a forma que ela tinha no momento da sua morte. Podemos ver que isso acontece com o Hiruzen, por exemplo. Ele retorna como um homem velho porque foi assim que ele morreu contra o Orochimaru lá em Naruto clássico. Vemos isso também com o Minato e Itachi. Eles eram bem jovens quando morreram e retornaram exatamente da mesma forma. Acima de tudo, vemos isso com o Nagato. Só que assim, o Nagato não era velho quando ele morreu. Ele tinha aproximadamente 35 anos, mas ele parecia velho porque usou o Rin Tensei. E esse jutsu drenou muito da sua vitalidade. Ele ficou fraco, mal conseguia andar e então acabou morrendo. E essa é exatamente a forma na qual Nagato retorna no Edo Tensei. Ele acaba voltando à sua forma mais jovem ainda no Edo Tensei quando ele absorve chakra de uma das bestas com caudas, mas inicialmente ele retorna como um homem velho e debilitado. Só que ainda existe outro detalhe. Eu acho que todo mundo aqui conhece o Madara Uchiha. Bom, ele é simplesmente o ninja mais poderoso que foi reanimado com o Edo Tensei no arco da Grande Guerra Ninja. Porém, ele não morreu jovem. Você pode pensar que sim, porque ele acabou perdendo a batalha pro Hashirama lá no Vale do Fim. Porém, isso é uma farsa. Madara, na verdade, morreu muito velho depois de passar o seu legado de Madara Uchiha para o Obito. Já no Edo Tensei, o cara parece extremamente jovem, o que contradiz tudo que eu disse até agora no começo do vídeo. Beleza, mas o que aconteceu? Por que o Madara estava tão jovem em sua forma Edo Tensei, mesmo não estando assim quando morreu? A primeira coisa que a gente deve notar é que a forma do Edo Tensei não é exatamente a forma viva no momento exato da morte da pessoa, porque se fosse o caso, o Edo Tensei do Itachi teria retornado ele já cego dos seus olhos. Quando Itachi morreu após lutar contra o Sasuke, o seu Sharingan já tinha perdido a sua luz completamente. Ele estava absolutamente cego e ainda assim, quando ele retornou no Edo Tensei, ele conseguia enxergar, além de conseguir lançar jutsus com o Mangekyo Sharingan dele. O Edo Tensei tinha simplesmente regenerado o Mangekyo Sharingan do Itachi de uma forma perfeita e funcional. E justamente por causa disso, muitas pessoas acabam dizendo que talvez o Edo Tensei simplesmente regenere o corpo da pessoa na sua condição máxima. Mas isso também não é verdade, porque o terceiro Raikage retornou com a sua cicatriz, ele não foi curado. Naturalmente, isso não é tão debilitante quanto ser cego no caso do Itachi. O estado que o ninja estava antes da morte não é realmente considerado para o Edo Tensei. No entanto, o estado do corpo, ou seja, a sua idade ou idade aparente, sim é considerada. É por isso que o Nagato retornou com aquele aspecto velho e o Itachi manteve o seu Sharingan. E cara, de verdade, se o Itachi tivesse retornado no Edo Tensei sem o seu Mangekyo Sharingan, seria uma completa inutilidade pra guerra. Um dos personagens mais populares da obra de Naruto, sem a sua marca registrada, que era o Mangekyo Sharingan, faria com que todos odiassem isso. Porém, isso ainda não explica o Madara Uchiha. Ele era velho, ele também não tinha os seus olhos quando morreu, pois ele deu seus olhos pro Nagato. Então, em teoria, se seguimos a regra do Itachi pro Edo Tensei, Madara deveria ter retornado como um homem velho, porém com 2 Rinegans. Claramente, não foi isso que aconteceu. Ele tinha o Rinnegan, mas era jovem, e há uma explicação muito interessante para isso. Lembra quando Kabuto apareceu pro Obito antes da guerra começar e mostrou todos os corpos que ele tinha para utilizar o Edo Tensei? Nessa cena, ele mostrou o Madara Uchiha pro Obito. A gente precisa entender que o Madara não é como os outros do Edo Tensei. Ele até destacou isso para Obito, dizendo: eu tenho essa coisa aqui e eu acho que você vai querer se juntar a mim ou eu vou acabar com você porque isso é simplesmente poderoso demais. Isso convenceu o Obito a aceitar, porque ele não aceitaria a proposta do Kabuto se ele estava de frente com o corpo do Madara Uchiha, o verdadeiro Madara Uchiha. O Kabuto não utilizou o Madara imediatamente na guerra, embora ele pudesse ter feito isso. As pessoas poderiam até argumentar que teria sido muito vantajoso para eles utilizar o Madara no começo. No entanto, ele não fez isso, provavelmente porque o Obito pediu que não fizesse. Obito claramente não ficou nada feliz quando descobriu que o Madara foi trazido de volta pelo Edo Tensei.
Tensei. E para entender como funciona o Edo Tensei do Madara, a gente vai voltar lá para sua primeira aparição, que é quando ele aparece pro 4º Batalhão da Aliança Shinobi, uma das lutas mais incríveis do anime de Naruto e também um dos momentos mais impactantes de toda a história. Madara e Kabuto têm uma conversa bem longa durante essa luta. E nessa conversa, Kabuto revela que ele aprendeu muito sobre o Madara estudando tudo que ele pôde com o Orochimaru, tentando decifrar a tábua da Pedra dos Uchihas, mas nessa conversa, o Kabuto também revela que o Edo Tensei do Madara é um Edo Tensei especial. E isso é algo que muitas pessoas acabaram não percebendo. Porque assim, eu acho que essa luta do Madara é um completo espetáculo, e é um espetáculo tão grande que tá acontecendo na nossa frente que a gente acaba ficando meio perdido mesmo. Madara tava enfrentando um pelotão inteiro de ninjas, lançando enormes jutsus do estilo fogo e depois jogando 2 meteoros neles. A conversa, no fim, acaba se perdendo no meio de tudo isso. Mas enfim, o Kabuto modificou o Edo Tensei do Madara. Ele afirma que o Madara foi trazido de volta além do seu auge. Agora, isso é muito discutível, porque não é exatamente o que acontece quando o Hashirama retorna. E depois, quando o Madara é revivido pelo Hine Tensei, o Hashirama diz que Madara está voltando à sua força original, o que significa que a sua versão viva era mais poderosa do que a versão do Edo Tensei. A versão revivida do Madara, a qual Hashirama estava se referindo, era cega. Ele não tinha seus olhos, não tinha o Rinnegan, então talvez a afirmação do Kabuto de que o Madara estava além do seu auge quando foi trazido de volta pelo Edo Tensei seja um pouco equivocada. Porque vamos ser sinceros, o Kabuto é muito arrogante, provavelmente ele pensava que tinha criado um deus naquele momento. Para ele, trazer o Madara de volta à vida, além do seu auge de poder, é literalmente colocar Deus na Terra. Bom, tanto que até o próprio Kishimoto não sabia como derrotar o Madara, né? Mas enfim. O Kabuto até mesmo diz que criou um poder que é o vislumbre do sábio dos 6 caminhos, mas o Madara o corrige, dizendo que ele não criou nada. Foi o próprio Madara quem fez isso através dos seus planos. Só que assim, o Kabuto, por mais que ele seja extremamente arrogante, ele sim fez algumas mudanças no Edo Tensei do Madara. Começando por implantar uma grande quantidade de células do Hashirama nele. Foram tantas células que o Madara tem um rosto inteiro do Hashirama no seu peito. O Madara já havia implantado um pouco de carne do Hashirama no seu próprio peito, mas é seguro assumir que o Kabuto aumentou significativamente essa quantidade. E outra modificação que ele fez foi rejuvenescer o Madara. Esse foi o ponto mais importante de todas as suas modificações. Porque se o Madara tivesse voltado como homem velho, ele não estaria nem perto do nível de poder da sua forma Edo Tensei modificada. Quando o Madara estava no auge da sua vida, ele não tinha o Rinnegan, apenas o Mangekyo Sharingan eterno. O Rinnegan lhe proporcionaria muito mais força e variedade de jutsus adicionais, é claro. Então, talvez seja isso que o Kabuto quis dizer quando afirmou que o Madara estava além do seu auge, porque querendo ou não, ele estava mais jovem e também com 2 Rinnegans nos seus olhos. Agora, se encaminhando para a reta final do vídeo, vamos conversar um pouquinho sobre como foi o processo para fazer o Madara numa versão mais jovem. Existem algumas possibilidades para que isso tenha acontecido. Talvez as células do Hashirama que o Kabuto implantou nele simplesmente o tenham rejuvenescido. Isso não tá nem um pouco fora das possibilidades, tá? É muito provável. Ou talvez, assim como o Nagato, ele tenha feito o Madara absorver algum chakra para recuperar a sua juventude. É claro que quando o Nagato fez isso na sua versão Edo Tensei, ele não era realmente um velho como o Madara era. Mas de qualquer forma, absorver o chakra ajudou com que o seu corpo original se rejuvenescesse. Além disso, Kabuto não poderia ter despertado o Madara para isso, porque o Madara pode absolutamente resistir ao controle do Edo Tensei. E a gente vê claramente que isso acontece durante a 4ª Grande Guerra Ninja. Definitivamente, a primeira vez que ele foi revivido e recuperou a consciência após morrer na sua caverna, quando o Kabuto o trouxe de volta para mostrá-lo a Obito, ele era apenas uma casca vazia, não estava consciente. A única questão é: por que o Kabuto não fez as mesmas modificações do Madara em outros corpos do Edo Tensei? Principalmente com o Nagato, por que não trazer ele no auge da sua juventude com o Rinnegan? Porque assim, ter uma versão mais jovem do Nagato seria muito mais eficiente do que ter um homem frágil e debilitado que lutou contra o Naruto e o Killer Bee. Isso provavelmente significa que as células do Hashirama realmente foram um fator definitivo para a rejuvenescência do Madara. Rejuvenescência? Isso existe? Foi mal, me confundi. Porém, infelizmente, o Kishimoto nunca mostrou pra gente como exatamente o Kabuto realizou essas modificações. Bom, se você tiver uma teoria, deixa nos comentários e também se inscreve no canal. Não esquece de curtir e ativar o sininho para não perder nenhum vídeo. E obrigado pelo apoio de todos, é justamente por causa disso que eu continuo trazendo mais conteúdos como esse de Naruto.